A educação sexual é fundamental para o bem-estar individual e coletivo. Ela vai além de uma simples transmissão e de informações sobre reprodução. É uma abordagem abrangente que inclui a compreensão do próprio corpo e a prevenção de doenças e gravidez não planejada, e a promoção de relacionamentos saudáveis e respeitosos. Com uma educação sexual adequada, as pessoas aprendem sobre o funcionamento do corpo humano, métodos contraceptivos e a importância do uso de preservativos. Mais importante ainda, aprendem sobre o consentimento e respeito mútuo, aspectos essenciais para estabelecer relações sexuais, relações saudáveis. Oiê! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, porém existe um tabu muito grande que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade de falar sobre isso, que é educação sexual. A educação sexual é um processo que visa esclarecer e abordar questões relacionadas à sexualidade. Dentro desse nicho, vamos falar apenas sobre sexo? Não. Podemos falar sobre gravidez indesejada, falar sobre aborto, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, dentre diversos outros temas. Onde a gente pode começar a abordar o assunto educação sexual? Dentro de casa, mas esse assunto ainda é um tabu muito grande para os pais, porque os pais ficam sem saber manejar, o tema, sem saber o que dizer para o filho, qual tipo de conteúdo você pode abordar com ele, qual linguagem você vai utilizar para que ele entenda e que não agrida, que não fira ali aquela faixa etária que ele está vivenciando. No entanto, é extremamente importante que os pais comecem a se habilitar dentro desse tema, porque a educação sexual sendo desenvolvida dentro da sua casa ali, antes mesmo de você completar os seus 10 anos de idade, usando uma linguagem que você vai compreender, e hoje em dia existem diversas estratégias para que você aborde esse tema com seu filho. Isso é muito importante porque pode prevenir que essa criança venha a sofrer algum tipo de violência sexual e não entenda o que está acontecendo, ou se calhe, ou fique reprimida, porque o assunto dentro de casa é um assunto restrito, fechado, que criança não conversa. Então é muito importante que dentro de casa os pais já consigam desenvolver estratégias para abordar esse tema com os seus filhos, para que possa protegê-los futuramente caso alguma coisa venha a acontecer. E quando todas as pessoas que rodeiam aquela criança ou aquele adolescente, eles entendem a importância da educação sexual, ou eles reconhecem o quanto que esse tema, por mais ser sensível, ele é necessário ser discutido, você consegue perceber sinais de violência na sua criança ou no seu adolescente, caso isso esteja acontecendo e ele não consiga expressar. Então, há mudanças bruscas no comportamento, na rotina. Às vezes aquela criança ela era muito espontânea, falante, de repente ela está ficando mais caladinha, mais no canto, rejeita algumas pessoas específicas ou rejeita algum gênero específico, Então, há possibilidades de você reconhecer se seu filho ou filha está sofrendo algum tipo de abuso, seja sexual, seja psicológico, enfim. É importante que os pais dominem esse assunto, quebrem os tabus para que as crianças possam ter um pouco mais de proteção. Para além disso, como eu citei anteriormente, o tema educação sexual, ele não visa falar apenas sobre sexo, Nós vamos abordar questões que envolvem gravidez indesejada, o que acontece muito na adolescência, Muitas jovens que, por falta de conhecimento, acabam iniciando a vida sexual sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de preservativo que pode gerar uma gravidez. Fora isso, tem os riscos de doenças sexualmente transmissíveis, que são inúmeras e cada vez mais perigosas, que podem causar danos muito severos à saúde. A questão do aborto, porque acaba gerando um impacto muito grande no entendimento dessas pessoas e fazem com que elas procurem como primeira opção o aborto, o que pode ofertar risco à vida, dessa jovem que opta por interromper a gravidez de maneira inadequada. Então, a educação sexual é um tema muito importante para se trabalhar com crianças e adolescentes. Acredito que nós podemos evitar que muitos problemas aconteçam, traumas sejam desenvolvidos através desse tema. Para isso, a gente precisa sim do apoio tanto familiar, da comunidade escolar, do meio onde os jovens vivem em um todo. É isso. Excelente dia e um beijo.
Educação sexual não é apenas sobre relação sexual, mas ela é importante também para prevenir violência sexual, pois quando se tem conhecimento, consegue-se perceber os sinais desse tipo de violência. Vocês sabem perceber os sinais sobre violência sexual? Sim, quando a pessoa vem, tipo, com brincadeira, de passar a mão nas partes, já é um sinal bem nítido de abuso, né? Por isso a gente tem que ficar atento em relação a isso. Porque isso, tipo assim, é amigo, passa a mão ali, mas isso pode acabar sendo um abuso também, né? Oi, meu nome é Guilherme, sou do segundo A e também tem outros reflexos disso, como quando a pessoa tem aversão a que fiquem tocando, que fiquem com essa brincadeira, que sente muito nojo, sabe? Eu acho que isso também é um reflexo de abuso sexual. Vocês sabem o que é educação sexual? Bom, é quando nos ensina sobre o nosso corpo, sobre relação sexual, DSTs, essas coisas. É que as pessoas têm a mania feia de achar que educação sexual é ensinar adolescentes a fazer sexo também, né? Só que não é isso aí, gente. É literalmente evitar a gravidez na adolescência, a gravidez indesejada, as famosas DSTs, né? Ensinar o uso correto da camisinha, anticoncepcional, essas coisas assim, né? E vocês receberam educação sexual? Eu nunca recebi, não. Eu também não, eu aprendi mesmo na marra as coisas. O que são as ISTs e quais são as mais comuns? Beleza. Primeiro falar de IST, teria que definir o que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Que não é mais que isso, doenças que são transmitidas através da relação sexual. Tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, umas mais conhecidas, outras menos. Por falar de algumas, a gente vai falar da sífilis. Sífilis é uma doença bacteriana, transmitida por uma bactéria, se chama Treponema pálido, e que se transmite através da relação sexual. Uma doença que tem tratamento que cura com bezetacil e que hoje é uma doença sexualmente transmissível que tem cura, que tem tratamento que cura. Tem a gonorreia, uma doença provocada por uma bactéria que também tem tratamento com antibiótico e que cura. Tem doenças transmissíveis virais. Aí vamos falar do herpes. O herpes vírus, que é um vírus transmitido por relação sexual. São umas lesões, umas bolhas que saem na genitália masculina ou feminina, na boca, e que se transmite através das relações sexuais e que não tem cura. Não tem cura porque é provocado por um vírus, que o vírus fica inativo se o paciente tiver algum problema de defesa, febre ou doença infecciosa, aí o vírus ele se desenvolve novamente e aparecem as lesões. E temos a mais enigmática, que é mais tabu, tem que é o HIV, a transmissão do vírus do HIV. Que o vírus do HIV, ele é um vírus que ele ataca o sistema imunológico, ele entra no corpo através da genitália ou de alguma ferida e vai atacar o sistema imunológico. Dentro do sistema imunológico tem uma célula que se chama T4 ou CD4, que ela defende o corpo das infecções. Esse vírus entra na célula, inativa a célula e a célula não consegue defender o corpo das infecções. Como essa célula fica inativa, a pessoa fica suscetível, fica mais frágil, fica sem defesa para infecções. Aí o paciente vai desenvolver doenças infecciosas, que aí seria AIDS. Tem paciente soropositivo, quando você tem um vírus, e já quando ele começa a desenvolver doenças provocadas pela infecção pelo vírus, o paciente passa a ser um paciente com AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida. Aí o paciente tem tuberculose, sarcoma de Kaposi, infecção oportunista e vai morrer por causa da infecção. Não por causa da infecção, vai morrer por causa das infecções que são chamadas infecções oportunistas. Basicamente são as principais doenças sexualmente transmissíveis. Vou repetir: sífilis, gonorreia, infecção por herpes e infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida, HIV. E como prevenir essas doenças? Para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, só tem dois métodos. Abstinência sexual, significa não ter relação sexual. Isso é para poucas pessoas. Religioso, padres, pessoas que
decidem ter essa vida sem relação sexual, você não se expõe ao vírus, não se expõe à bactéria, não vai ter doença. Ou o uso da camisinha, do condom, do preservativo, que é um método de barreira que a gente deve usar em toda relação sexual para evitar essa troca de fluxo, de secreção, de sangue entre um corpo e outro, e aí você evita o contágio com relação de doenças sexualmente transmissíveis. Deveria ser usado o preservativo para a relação sexual e para o uso de sexo oral. As pessoas que praticam sexo oral, por exemplo, se eu tiver uma ferida na boca e tiver sexo oral com alguma pessoa contagiada por um vírus HIV, eu posso me contagiar através da boca. Então, as pessoas acreditam ou acham que só com contato sexual de penetração eu posso me contagiar com o vírus. Posso me contagiar com o vírus por relação sexual, por sexo oral. Então, tem técnica que se usa para usar preservativo na hora do sexo oral. Então, sempre que tiver sexo oral, mesmo que seja um parceiro conhecido, você não consegue saber o passado dessa pessoa. Eu não consigo saber 10 anos atrás quantas pessoas essa pessoa teve relação sexual ou se relacionou. Aí eu preciso também me proteger. Então, os únicos métodos que protegem é o uso do preservativo, da camisinha ou abstinência sexual, não ter relação sexual. E como prevenir a gravidez precoce? Falando de gravidez, é um tema muito complexo, a gravidez em adolescentes, em pessoas jovens, e temos métodos anticoncepcionais, que tem métodos para evitar a concepção. A camisinha, preservativo, condom, como quiserem chamar, ele evita as doenças sexualmente transmissíveis e evita a gravidez. Então, é um método ideal, sobretudo em pacientes jovens, que eu sei que eu vou garantir que eu não vou engravidar e vou garantir que eu não vou me contagiar de uma doença sexualmente transmissível. Tem outros métodos anticoncepcionais. O DIU, dispositivo intrauterino. Eu vou colocar o dispositivo dentro do útero, que se chama dispositivo intrauterino, e ele cria um processo inflamatório no útero e evita a fecundação. Tem os anticoncepcionais orais combinados, que são as pílulas, que eles combinam estrogênios com progesterona. E tem diferentes. Vocês devem ter escutado. Diane 35, ciclo 21, por aí vai. Tem muitos. Tem as injeções, que elas são de progesterona. Eu coloco a injeção e vou evitar que o útero fique pronto para a implantação do óvulo. Então, a mulher pode ter relação sexual, pode até ficar fecundada, mas esse óvulo não consegue se implantar dentro do útero porque a progesterona não permite a implantação. Tem outros métodos menos comuns, menos conhecidos. Tem o preservativo feminino, que a mulher coloca. Tem o diafragma feminino, a mulher coloca lá na entrada do útero, no colo do útero e não é fecundado. Os principais, DIU, anticoncepcionais orais combinados e as injeções anticoncepcionais, que tem de 1 mês, que tem de 3 meses, que tem diferentes tipos de injeções anticoncepcionais. Mas basicamente essas três que eu falei. DIU, o preservativo a camisinha, os anticoncepcionais orais, que são as pílulas, e os injetáveis. E quais são os programas de planejamento familiar da Secretaria de Saúde? O planejamento familiar é um programa muito complexo, porque as pessoas confundem planejamento familiar com laqueadura e vasectomia. Esse é um método que a gente usa para evitar a gravidez em uma mulher que já teve 2, 3 filhos, que decidiu que não quer engravidar mais. A gente usa a laqueadura ou usa a vasectomia no caso do homem. Mas o planejamento familiar é isso que literalmente a palavra descreve. Como eu vou planejar com a família qual é o momento ideal para a família ter conceber uma criança, decidir ter um filho. Eu vou conveniar com a família, o médico da família consegue conveniar com a família, porque se a mãe estiver com anemia, porque se a mãe estiver doente, porque se a mãe for diabética ou se for hipertensa, eu vou conveniar com a família, vou compensar a mãe e vou dizer, ó, esse não é o momento ideal para ter um filho. Vamos esperar 1 mês, vamos esperar 6 meses, vamos esperar 1 ano. E a gente decide o momento melhor para conseguir ter um filho. Então, o planejamento é todas as ações, todos o movimento que eu faço com a família para decidir que essa família vai engravidar no momento ideal.